Bom dia, graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas, né? A oferecer este conteúdo para outras pessoas e me ajude a levar a palavra do Senhor, a fazer com que o maior número de pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eu vim aqui nesta manhã falar com vocês sobre Moisés. Moisés que foi criado dentro do palácio, Moisés que viveu dentro da realeza, dentro da nobreza, ele cresceu ali cercado de coisas boas, cercado de pessoas importantes. Ele foi criado como um príncipe, ele cresceu ali dentro daquele palácio, aprendeu tudo que um príncipe precisa aprender, inclusive ele aprendeu muito sobre instruções de guerra. Mas chegou um dado momento, né, como diz a palavra do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, que Moisés precisou deixar tudo aquilo para trás. Moisés precisou deixar o luxo, o conforto, o status, a posição de príncipe, precisou deixar a nobreza, a realeza. E Moisés teve que sair sem rumo, sem direção, porque um fato marcante aconteceu em sua vida para que ele tivesse que sair fugido, corrido do Egito. E então Moisés foi para o deserto. E lá no deserto, como existia já um projeto, um propósito de Deus para a vida de Moisés, desde o nascimento de Moisés, o Senhor não permitiu que Moisés morresse naquele deserto. O Senhor logo preparou um local, um lugar para que Moisés viesse estabelecer o seu domicílio, a sua morada. E ali na casa de Jetro, Moisés estabeleceu o seu domicílio. E Moisés passou a ser um pastor de ovelhas. E ali, enquanto ele pastoreava as suas ovelhas, a palavra nos diz que Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés ouviu a voz que clama no deserto. Moisés então passou a conhecer a Deus ali naquele deserto. E no meio de uma sarça ardente, Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés viu, conheceu o fogo consumidor do Senhor naquela sarça ardente. E o que essa passagem ensina para mim e para você? É que muitas vezes o Senhor nos tira de uma zona de conforto, como ele tirou Moisés, e nos leva para o deserto, porque é ali naquele deserto que nós vamos ter intimidade, que nós vamos conhecer a Deus, que nós vamos ouvir a voz que clama no deserto. Imagine que para Moisés não deve ter sido fácil. Não é fácil, né, irmãos? A pessoa deixar toda uma vida de luxo, de conforto, de requinte, de status, a sua posição de príncipe, deixar uma vida na realeza, na nobreza, para ir ali para o deserto, virar um pastor de ovelhas. Moisés teve que mudar as suas vestes, deixar aquelas vestes nobres para assumir trajes humildes, trajes simples, trajes condizentes com a vida de pastor de ovelhas. Vocês acham que foi fácil para Moisés?
Eu acho que não. Acredito que não foi nada fácil. Mas muitas vezes na minha e na sua vida, nós caímos o nosso status. Nós caímos o nosso padrão de vida. Porque Deus assim permite. Para que nós possamos ter ali uma verdadeira identidade. Para que possamos descobrir qual é o verdadeiro propósito do Senhor para as nossas vidas. E quantas vezes pessoas caçoam, são snobs, humilham você, porque a sua situação de vida, o seu padrão de vida se modificou. Amigos se afastam, pseudos amigos, vamos dizer assim, até muitas vezes familiares. E Deus permite isso para que você perceba, para que você descubra quem são verdadeiramente as pessoas que estão à sua volta. Qual é a verdadeira essência delas? É na dor, é na aflição que nós conhecemos a nós mesmos e também conhecemos o outro. Nós sabemos quem realmente está conosco nas trincheiras das guerras. E isso o Senhor permite para que nós possamos crescer. E foi ali naquele deserto que Moisés conheceu a Deus. E foi ali naquele deserto que o Senhor revelou a Moisés qual era o propósito dele para a vida de Moisés. O Senhor confiou a Moisés uma grande missão, uma grande obra de retornar ao Egito, para liderar a saída do povo de Deus daquele lugar, para libertar o povo do Senhor de mais de 400 anos de escravidão. Então perceba que aí nesse deserto, nessa situação, esse processo que você está vivendo, saiba que Deus tem um propósito. Ele tem uma obra, ele tem uma missão para você. Existe um propósito de Deus para tudo isso que você está vivendo. O Senhor está trabalhando em você, está te preparando para um novo cenário na sua vida, para algo grande, algo que muitas pessoas não vão entender, mas você e Deus vão saber o porquê. Muitas vezes, irmãos, as pessoas hoje, nos dias de hoje, né? Se fosse o ser humano olhar para esse cenário de Moisés, quando ele teve que deixar aquele palácio, aquele luxo, aquele requinte e ir para o deserto e se tornar, sair da posição de príncipe para a posição de pastor de ovelhas, aos olhos do ser humano, eles diriam que Moisés tinha fracassado, que Moisés era um derrotado. E quantas pessoas aí hoje estão olhando para o seu cenário, para a sua situação, e estão julgando você um fracassado, um derrotado. Mas não sabiam elas que Moisés estava sendo vencedor. Enquanto ele estava ali naquele palácio, ele estava sendo preparado para aquele propósito que Deus foi revelar para ele lá no deserto. Deus não vê a gente como ser humano. Quantas pessoas estão numa vida de palácio, estão entre os nobres, entre a realeza, mas têm uma vida de infelicidade, uma vida de pobreza espiritual. E quantos estão ali no deserto, estão na simplicidade, na humildade, mas têm uma vida com Deus. Há a presença do Senhor, do Espírito Santo, reinando sobre aquela vida. A Bíblia nos diz que de nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perde a si mesmo. E Moisés foi tremendamente usado pelo Senhor para realizar
aquela grande missão, aquela grande obra. Portanto, viva o seu processo, assim como Moisés viveu dele. E glorifique e exalte ao nome do Senhor, porque quando essa situação, este processo terminar, você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Deus sempre chama pessoas pequenas para coisas grandes, coisas extraordinárias. E o Senhor sempre nos capacita para isso. Moisés primeiro foi preparado, capacitado lá dentro do palácio. E depois ele foi tirado, foi afastado daquele cenário para o cenário onde ele iria ter um encontro com Deus e onde ele iria receber da parte do Senhor esta missão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a história de Moisés sirva de grande lição para mim e para você. Que você, ao olhar para a história de Moisés, se veja nela, se encontre nela e que ela venha fortalecer, fortificar grandemente a sua fé. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua casa, a sua vida e a sua família. E que tudo que você fizer, você coloque o Senhor à frente de tudo. Amém